certa forma, abordar alguns tópicos ali do mecanismo da mediunidade, mas, principalmente, nós trazemos o tema para o nosso dia a dia. Já que esse livro, O Mecanismo da Mediunidade, faz quase 30 anos que nós estudamos eles, ou mais um pouco de 30 anos, e é um livro que eu considero para os estudantes da mediunidade, quem faz parte das casas espíritas, né, seja médium ou não médium, tem que estudar esse livro. Mas, todavia, eu não deixo de dizer que um dos livros mais importantes é o livro dos médiuns, né? É o livro dos médiuns. Então, nós vamos trazer para vocês aqui, nesse PowerPoint agora que vocês estão tendo aí esse slide, que é o capítulo 23 do Mecanismo da Mediunidade, esse livro que, como eu havia falado antes, foi psicografado por 2 médiuns, com 4 mãos, né? Na verdade, com 4 mãos, 2 médiuns, que é Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, e foi publicado em 1860, o livro, né? Essa obra, Mecanismos da Mediunidade. Ela traz ali mediunidade e animismo, eu quis trazer, porque tem muitos temas lá dentro, né? Temas importantes como as ondas eletromagnéticas, tem a casa mental, a lei da casa mental, inclusive traz ali os campos, né? Traz o campo de Einstein, inclusive, e traz o animismo, o que me chamou a atenção, porque assim, não estou dizendo aqui que Chico Xavier e Valdeira, mas não tem nada a ver se o espírito André Luiz usou essa terminologia, mas essa terminologia pelo Taylor, B. Taylor, de 1870 e pouco, lá, que foi a primeira pessoa que usou em termos religiosos, né? Ele usou o tema animismo, né? Que é a ânima, que tem uma explicação geral para vocês. E quem usou depois a palavra animismo foi Alexander Akazakov, o russo que vivia na Alemanha, que para contestar o periódico do Hahnemann lá, considerado uma espécie de um filósofo, ele havia contestado e colocado que o espiritismo era uma farsa, entre outras coisas, e aí foi quando ele fez um artigo que se tornou esse trabalho, esse livro de Alexander Akazakov, ou Alexander Akazakov, que é Animismo e Espiritismo. Mas no livro dos médiuns, que é muito importante dizer isso para todos nós, para todos vocês, o livro dos médiuns não tem esse termo. Esse termo não é um termo que Kardec usou. Se o Alexander Akazakov tivesse lido as obras, né, fundamentais, principalmente o livro dos médiuns, né, uma obra fundamental, teria com certeza percebido que esse tema animismo é um tema que o espírito de André Luiz está usando e, na verdade, não existe no livro dos médiuns. Vamos lá. Alinhando isso aqui é o espírito de André Luiz, né? Mediunidade e animismo. Alinhando o apontamento sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações em torno do animismo ou conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Olha só, isso é muito importante. Então, quer dizer que o próprio espírito do médium também coparticipa, né, do trabalho que é de psique a psique, ou seja, de mente de um corpo que não tem o mesmo corpo físico que o nosso, está num corpo espiritual, né, perispiritual, para o nosso psique, né, psique carnal. Então, qual a origem do animismo? Foi em 1871 que o B. Taylor introduziu o conceito de animismo no estudo do fenômeno religioso, como eu tinha dito para vocês, querendo com ele afirmar que para o homem primitivo tudo era dotado de uma alma. A experiência da alma é feita através do sonho e estava na origem da crença religiosa. O animismo, do termo latim, animus, alma, vida, né? É a cosmovisão em que as entidades não humanas, animais, plantas, objetos inanimados ou fenômenos possuem uma essência espiritual. E aqui tem esse desenho aqui, essa figura aí que vocês estão vendo aí, e que representa que muitas vezes está acontecendo um fenômeno de mim para comigo mesmo, de você para com você mesmo. E aí, muitas vezes, o médium pode se confundir, ou confundir-se nisso. E ele é o que eu quero trazer a nossa conversa de hoje, a nossa pequena palestrinha de hoje aqui, para trazer não só o mecanismo da mediunidade do livro, e o livro dos médiuns, que é super importante, mas trazer para o nosso dia a dia falando de mediunidade, porque o nosso tempo é muito curto
até 9h15. Então, a gente, se for falar do mecanismo da mediunidade, vou deixar uma lacuna muito grande, né? Então, vamos trazer para o nosso dia a dia. Eu gostaria de trazer para vocês aqui, como matéria de pesquisa e de estudo, com mais de 30 anos que a gente estuda, e de 20 e poucos anos para cá, nós temos estudado muito essa questão, a questão 146 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: a alma tem uma sede determinada no corpo espírito? E a espiritualidade responde que não. Porém, naqueles que pensam muito, nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça, né? Ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade, pensam muito nos outros, está ligada no coração. E aí, Allan Kardec, que não só conhecia o mesmerismo, né, o magnetismo, as relígias espíritas mostram também alguns diálogos, né, de Allan Kardec com grupos de magnetizadores, e baseado nisso ele faz essa pergunta 146A. O que se deve pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro determinado, centro vital? Determinado centro vital. E a resposta de Allan Kardec é: naturalmente, o espírito se encontra de preferência nessa parte do organismo preferida, por ali que pensa, um ponto do qual dirige todas as suas sensações. Interessante, né? E aí, se a gente fizer um link da questão 146 com Sócrates, 400 anos antes de Cristo, homem cabeça, homem peito e homem ventre, depois fizermos um link também com Platão, que aqui estaria o homem razão, o homem emoção e o homem ação, nós vamos perceber que nós temos ali na série da alma, e a questão 367 até 369 do Livro dos Espíritos também nos fala que o nosso instrumento, né, orgânico, ele interfere muito. E a mediunidade não é diferente, porque nós temos comportamentos, é isso que eu quero falar hoje. Trazer aqui para vocês aí, né, de todos os locais que estão agora nos assistindo, que vamos assistir, do Brasil, da Europa e de todo mundo aí, e principalmente esse grupo aí de estudo das casas co-irmãs aí, Manuel Quintão, para que possam conhecer, né, um pouco dos comportamentos na mediunidade. É por isso que nós trouxemos para vocês a questão 146 de O Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Baseado na questão 146, a gente falou do homem cabeça, né? Nos meus estudos, nas minhas pesquisas, dentro e fora da casa espírita, nós nominamos de inteligência racional. Essas pessoas que estão dentro dessa inteligência racional, elas utilizam muito mais do que o Dr. Paul MacLean chamou de neocórtex cerebral. E eles, assim como os médios, né, que fazem parte dessa inteligência racional, eu vou falar aqui alguns comportamentos racionais, mais racionais, né? Pessoas mais assim que usam o campo mental dentro da sua cabeça. São pessoas mais voltadas à curiosidade, também elas detêm mais fantasias. Então, são médiums, são pessoas no seu dia a dia e também na mediunidade que podem fantasiar mais, podem sentir uma espécie de um vazio e potencializar essa fantasia. Potencializar, inclusive, é mais fácil. Os racionais, não são todos, entrar, quando eles estão fantasiando, entrar numa espécie de serem mais alvos de mistificação, de espíritos brincalhões, né? Espíritos que vão se aproveitar dessa ocasião, ou seja, aproveitar-se dessas fantasias que estão acontecendo na cabeça dessas pessoas que são mais mentais, ou seja, fazem parte do que eu nominei inteligência racional. Ao passo que, ainda nos colocando na questão 146 do Livro dos Espíritos, vai existir aqueles racionais que não vão participar, mesmo tendo alguma mediunidade, eles não vão participar de mesa mediúnica nem da casa espírita, porque eles são super mega econômicos, são pessoas um comportamento de minimalista, de minimalizar, de não se doar, nem deixar doar nada, e vivem muitas vezes enclausurados em suas casas, enclausurados, a esposa geralmente ou o marido fazem parte de uma casa espírita, mas tem um filho ou uma filha que faz parte, né, dessa inteligência racional que é mais introspecta, o contrário daquela que eu falei, que pode fantasiar, que pode se potencializar. Essa inteligência mais assim, eu diria, que pode fantasiar mais, nós nominamos de inteligência futurista, ou seja, o inteligente futurista.
Então, essa inteligência que a pessoa faz parte desse comportamento futurista, ela pode se desligar com facilidade, só presta atenção no que é interessante, mas tem uma vantagem mediúnica para essas pessoas. Elas são, multiplicidade de mediunidade é muito grande, porque elas são multitasking do inglês, são multitarefa. Veja que essas pessoas que estou falando, elas tanto na empresa, no trabalho, como em casa, elas fazem 2, 3 coisas ao mesmo tempo e gostam. São pessoas que estão prestando atenção na televisão, estão prestando atenção no que a pessoa está conversando, está prestando atenção e está pensando no que vai fazer. Só que quando elas estão focadas, ninguém pode fazer barulho. Então também essas pessoas, se elas focarem dentro da mediunidade, seja consciente ou semiconsciente, vai ter que estar todo mundo, tem dificuldades quando tem todo mundo recebendo espíritos ao mesmo tempo. Essas pessoas pode ser que elas não consigam focar por conta disso. Mas conheço muitos médiuns que são médiuns que têm essa capacidade, esse comportamento futurista, que quando eles são educados, né, porque existe educação mediúnica para isso, para educar, né, os maus hábitos dos médiuns, né, os trejeitos, tudo isso. Então, dentro da questão 146, e dentro do livro dos médiuns, né, que não tem essas inteligências, estou trazendo para o dia a dia. Estou tentando trazer para vocês, porque uma coisa é que o mecanismo da mediunidade, nem André Luiz, nem os espíritos tinham trazido essa questão de estudar a questão 146 do Livro dos Espíritos. E por trás disso, nós temos diferentes pessoas, como nos dá a interpretação ao pé da bom senso, da razão e da lógica, de que nós temos pessoas mais localizadas na cabeça, que são mais racionais, mais analíticos, mas também tem um lado negativo, mais fantasiosos, constroem, né, um castelo ou um shopping sem nem ter ainda comprado o terreno, mais ou menos por aí. E depois nós temos aí também um outro comportamento que nós nominamos de inteligente e otimista, que são pessoas que têm assim, uma certa facilidade em entrar também num processo de mistificação, porque eles gostam da novidade, têm sensibilidade, mas eu tenho um episódio que aconteceu aqui há muitos anos aqui no CEIU, e que as pessoas desse grupo, não são todos, mas estavam aqui na CEIU Recanto Saber Blumenau, Santa Catarina, e disse que recebia espírito quando eu ia no passo. Eu estava ausente em viagem. Quando eu voltei, com essa vidência que, desde que eu nasci, tem essa vidência, né, mediúnica, eu percebia que não existia espírito ali. Aí eu chamei a pessoa no ouvido, após dar o passe, que ela estava se estribuchando toda, assim. Aí eu disse, minha irmã, não tem ninguém aí. Por que você está assim? A pessoa voltou à tona, nunca mais recebeu espírito nenhum. Então, lógico que não estou dizendo que esse comportamento é um comportamento que vai atrair isso. Mas eu me lembro muito da questão 456 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta mais ou menos assim, se os espíritos veem tudo que nós fazemos, né? Ou tudo que nós fazemos ali, e se eles prestam atenção, eles só prestam atenção no que interessa a eles, no que eles têm sintonia, que a mediunidade é uma questão de sintonia, está lá no mecanismo da mediunidade, né, no livro, tem sintonia, tem frequência, até eu acho muito interessante o livro O Mecanismo da Mediunidade, porque ele traz os exemplos do rádio, né, principalmente da época, traz um pouco da ciência que antecedeu, e a ciência do rádio ali também, questão das ondas eletromagnéticas, da sintonia, da frequência, a estação. Então, não estou dizendo que o comportamento otimista vai ter essa estação, mas, como gosta de novidade e gosta de chamar a atenção, existem alguns comportamentos que as pessoas não têm, assim, vamos dizer, eu não estou legal no meu emprego, no meu casamento, no meu relacionamento, nas minhas parcerias, e às vezes eu entro adentro a casa espírita e lá dentro eu quero chamar a atenção, eu quero ser admirado, admirada, eu quero ser querido, eu quero entrar dentro dessa proposta de amizade com as pessoas, e aí eu acabo sendo peça na mão dos espíritos que querem brincar, perturbar a casa, não é? Como vimos antes aí, na primeira transmissão ali, que existem essas pessoas que estão prontificadas a criar vírus, a hackear as coisas. Então, existem os espíritos também que perturbam, principalmente quando os médios estão numa transição de melhoramento, né? Estão numa transição de evoluir cada vez mais. Aí depois nós temos ali, eu não falei dos 4 comportamentos no racional, falei apenas de 2. Nós vamos ter aqui vou voltar aqui um pouco, porque tem um médio ali, um tipo de mediunidade ali, que nós nominamos como
é um comportamento que nós chamamos de neutro racional, né? São pessoas que não gostam de conflitos, são pessoas que ficam em dúvida, são muito quietas, muito observadoras, e elas podem, de certa forma, ter uma mediunidade um pouco assim, vamos dizer, um termo que eu vou usar brincando, tá? Não é pejorativo. Uma mediunidade um pouco preguiçosa, ou seja, é aquela mediunidade que eu vou... Aí vem o doutrinador, né? Oi, tem algum espírito aí? E o médium, ele está se sentindo pressionado, porque são pessoas desse comportamento do neutro racional que eles não trabalham nem na vida pessoal, nem na vida profissional, trabalham sob pressão. E os doutrinadores, não conhecendo os comportamentos, né, essa faceta desse novo estudo, essa nova pesquisa que eu trago para vocês, não vai conhecer que um médium que eu nominei de inteligente neutro, eles são pessoas que porque eles são formados pelo neurotransmissor da indolência, ou seja, aliás, a energia, né, do PEN, da indolência, e o neurotransmissor é o GABA, que é o inibitório. Então, eles demoram a se afinizar tanto com o meio como da passividade, mesmo que seja consciente ou semiconsciente. Então, vão demorar mais do que os outros médiuns. Eu queria trazer isso para vocês. Vamos, então, para o próximo slide, onde nós vamos falar ali da inteligência emocional. Na resposta da questão 146 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec recebe a resposta primeiro que não, né, na 146 não, naqueles que pensam muito, a gente já falou que está na cabeça, que eu chamei de inteligência racional, e aí, na sequência da resposta da questão 146, Allan Kardec traz que, ao passo que daqueles que pensam muito na humanidade, né, que diria-se pensar muito nos outros, então essas pessoas estão dentro do comportamento da inteligência, que eu nominei de inteligência emocional. E usam muito um campo límbico. O Dr. Paul MacLean, né, o grande cientista do cérebro trino ou triuno, trouxe que nós tínhamos ali o neocórtex cerebral, que eu já falei para vocês, que é esse campo ali, né, que está dentro... O Dr. Paul MacLean via que nós temos 3 encéfalos, seríamos 3 partes cerebrais que trabalham em conjuntos, mas foram desenvolvidas em tempos diferentes. Ou seja, nós temos o neocórtex cerebral, que é a parte mais nova, que, como todos, vai ter o hipocampo ali, que é a questão do aprendizado e tudo mais, né, a parte mais analítica. Depois nós temos ali a segunda parte do meio, que é o cérebro límbico, né, o campo límbico, onde dá essas pessoas dos comportamentos da inteligência emocional. Aqui nós vamos ter 4 também inteligências, 4 comportamentos, mas como o tempo é curto, nós vamos citar aqui pelo menos 2 ou 3 dessas inteligências, né? E também falar um pouco da mediunidade referente a essas inteligências. Vamos falar primeiramente no que nós chamamos de inteligentes disponíveis. O nome disponível quer dizer que são pessoas que pensam mais nos outros, que pensam sempre nos outros, depois em si, tem empatia, às vezes tem muita decepção porque ajuda as pessoas vão lá e ainda puxam o tapete, seja dentro da casa espírita, seja fora da casa espírita. Então são pessoas que têm um certo orgulho de pedir ajuda, mas gostam de ajudar o tempo todo. Mas muitas vezes não pedem ajuda porque que vem aquele orgulho de dizer, não, eu gosto mais de ajudar do que pedir ajuda, só se eu tiver muita intimidade. E também tem aquela questão de eu saber a necessidade do que os outros precisam. E na mediunidade, como é que isso funciona? Porque os disponíveis são meio esponjas, né? Essas pessoas que fazem parte desse comportamento. Tem minha mãe, que é emocional aqui. Nós temos a Pamela, que está aqui, que é a esposa do Eduardo, da TI, que ela também faz parte desse grupo natural de inteligência, né? Que minha mãe faz, que eu nominei de inteligente e disponível, porque estão sempre disponíveis, né? Então, eles têm uma empatia, e essa empatia ajuda muito na mediunidade. Só que hoje eu não estou para falar de coisas mais positivas, que é para poder abrir os olhos de todos nós. Se nós falarmos só das coisas positivas, nós não vamos olhar o nosso lado, eu diria assim, aquele lado que pode, né, não só nos afastar dos espíritos superiores, dos nossos guias espirituais, mas também nos aproximar daqueles irmãozinhos que querem nos perturbar. Então, a inteligência disponível, eu tiro pela minha mãe e de muitos médicos que eu conheci ao longo desses 35 anos que nós estamos aí, né, estudando a ciência espírita, essa doutrina maravilhosa e consoladora, que nos traz as respostas de que a vida continua, isso é maravilhoso, né? Então, o inteligente disponível, essas pessoas que fazem parte, né, sexo feminino, masculino, não importa, elas têm, assim, uma facilidade na mediúnica de se doar, mas também pode haver uma pressão de mistificar, porque os espíritos,
eles querem tanta ajuda que o disponível ele tem que ter uma concentração muito forte, senão ele acaba entrando, porque a mediunidade consciente e semi-consciente, o disponível acaba entrando no meio da mediunidade, ou seja, por isso que eu trouxe logo a priori a palavra animismo, né? Que não é uma palavra do Livro dos Médiuns, não é uma palavra da codificação espírita, principalmente das obras fundamentais, mas eu estranhei, né, com todo respeito, eu tenho que ser sincero, estranhei quando eu comecei a estudar o livro Mecanismo da Mediunidade, o espírito de André Luiz ter trazido a temática que foi escrita pelo religioso, né, trazida pelo religioso tema em 1870 e pouco, como eu trouxe para vocês ali no slide, e depois o Alexander Akasakoff trouxe o termo, né, sem estudar Kardec. Muito bem. Então aí os disponíveis eles podem criar uma interferência dentro do processo medianímico, ou seja, do transe mediúnico. E interferir, porque como eles têm uma ansiedade, que a ansiedade para mim não é uma coisa ruim, não. Ela tem o lado positivo e o lado negativo. Eu, por exemplo, tenho um pouco de ansiedade, pouquíssima, sou uma pessoa meio sem atitude. Enquanto a Anice, que está aqui, não é? A nossa presidente aqui do Recanto Saber, ela é uma pessoa super ansiosa, super ativa, cheia de atitude. Olha como é diferente. Então, o desequilíbrio, né? E nesse desequilíbrio que os disponíveis podem ter, essas pessoas, pode ter uma ansiedade de preocupação com o espírito sofredor, ou mesmo de querer ajudar o espírito, e com isso acaba interferindo e ajudando, principalmente quando o doutrinador, isso acontece muito, quando o doutrinador ele está um pouco perdido, que isso acontece, né? Eu acredito que o intercâmbio mediúnico não deixa de ser uma conversa. O doutrinador, na verdade, ele é um terapeuta. E ele devia agir como se estivesse conversando com uma pessoa normal, mas com a caridade de entender que aquele espírito que está sem o corpo físico necessita, igualmente como aqueles que nós fazemos as conversas fraternas, etc., de caridade e mais de paciência. Porque muitas vezes as pessoas não têm, muitos espíritos não têm a condição de que estão desencarnados. Por vezes, quando o doutrinador está doutrinando um determinado espírito e o médium é um disponível, ele pode interferir, querendo ajudar. Essa questão tão forte de ser disponível, de ajudar, eu posso interferir e meio que entrar com o meu animismo, ou seja, com o meu ânima, dentro do processo, que está quase meio que filtrado, e acabar misturando esse filtro, fazendo com que eu estou dando dica para o doutrinador, mas aí já não é o espírito, mas é o espírito do médium sobrepondo, não é? Como diz a física quântica, né? Uma sobreposição em cima daquilo ali. Tá certo? Mas isso aí vai muito longe. Eu estou aqui encurtando aqui porque o nosso tempo é curto, mas o prazer enorme de estar aqui trazendo essas... não é novidades, porque está tudo dentro do Livro dos Espíritos, só que a interpretação que eu estou fazendo é com as pessoas que estão aí, devem estar assim, ó, realmente eu ajudo muitos outros. Aí o outro que é racional, realmente eu, às vezes, crio umas fantasias, uns fantasmas durante o dia, que meu chefe não está com raiva de mim, que está acontecendo aquilo. Eu também crio aquilo ali que é, o filme Avatar na minha cabeça. Então, eu estou trazendo para o nosso dia a dia, para a casa espírita, porque por mais que a gente estude o mecanismo da mediunidade, estude o Livro dos Médiuns, mas não deixamos de ser seres humanos, de ter uma psique, de ter um comportamento, e esse comportamento interfere no aprendizado, nos caminhos cognitivos do nosso dia a dia, como interfere também, principalmente, nos tipos de mediunidade. Tá certo? Que depois eu vou trazer ele mais no finalzinho ali, que tem muita gente que acha que só existe... Um dia desse eu falando com uma pessoa, ela disse, só existe 12 mediunidades. Hã? Classificação mediúnica, eu olhei assim. Aí eu lembrei de uma palestra do Clóvis Nunes, que eu vou estar até do professor Clóvis Nunes, está trazendo no final ali, não é, um endereço de uma palestra dele que eu achei fantástica, que vai servir para todos nós, para vocês. Eu já assisti umas 2, 3 vezes, escutei. É muito boa porque relembra certas coisas e principalmente, eu indico muito, sempre eu mando para pessoas aí no Brasil e fora para assistir ou ouvir a palestra, né, que eu vou estar no final trazendo para vocês. Muito bem. E aí, nesse campo límbico, nessa inteligência emocional, nós temos mais 3, mas nós vamos colocar agora a inteligência do neutro emocional. Lembra que eu falei que tem um neutro racional lá, que é mais frio, observador, quieto, que demora a dar passividade, mas temos um neutro emocional que dá uma passividade demorada, mas é mais rápida. Porque o neutro emocional, a empatia, né? O campo límbico vem em primeiro plano. Eu já estou ali, mas o neutro emocional, ele tem uma ligação muito grande mediúnica
e eu vou estar explicando em outro momento para vocês, principalmente com os animais, com essa parte mais, assim, eu diria, emocional de suicidas, de espíritos mais sofredores, porque como o neutro emocional, ele é um campo aberto, não é uma esponja como o disponível ali, é uma coisa mais, assim, plácida, eu diria, mais passiva, que dá para a espiritualidade fazer um intercâmbio de espíritos mais, assim, eu diria, que tem necessidade. Não quer dizer que os neutros emocionais vão receber só espíritos sofredores, não. Vai depender do grau do... isso a gente vê no livro dos médiuns, né? É fantástico. E o mecanismo da mediunidade também traz isso, o espírito de André Luiz, que, de acordo com a nossa elevação, a gente pode também estar recebendo mentores. Mas o livro dos médiuns nos ensina muito bem, não só no capítulo 23, que trata da obsessão ali, mas os outros capítulos do livro dos médiuns, como o livro Mecanismo da Mediunidade, nos traz que quanto mais nós vamos melhorando, evoluindo nas questões morais, nós vamos também tendo mais amplitude no nosso campo, né, de sintonia com os espíritos mais superiores. Agora, essa questão que eu falei das pessoas, do inteligente, neutro, emocional, ela é muito vasta, vai muito longe. Estou trazendo alguns tópicos aqui hoje para que a gente possa estar percebendo que, além do mecanismo da mediunidade, do livro dos médiuns, que ainda é insubstituível para que a gente possa compreender, trabalhar e estudar, nós temos aí essa linha dos comportamentos que interferem não só no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, mas também interferem principalmente no meio do intercâmbio mediúnico, porque nós não vamos deixar de ter o nosso ânima, de ser quem somos, e também na questão cerebral, dos compartimentos, porque o cérebro, na verdade, não é ele que pensa. Quem pensa é o espírito. O cérebro, se a gente for comparar o cérebro a um computador, então o cérebro ele é o computador e o espírito é o programador. Só que o programa não entra diretamente no computador, né? Ele precisa do quê? Ele precisa de alguns outros programas de mecanismos, né? De hardware, todos os mecanismos para poder que o programa funcione. E nós temos, cada um de nós, o que eu chamo de princípio elementar natural, que vocês vão encontrar na questão 907, 908, na questão 191 e 191A do Livro dos Espíritos, e no capítulo da Gênesis, o bem e o mal. Não vai estar com o nome de princípio elementar natural. O nome que vai estar lá, nessas questões que eu vos trago hoje, é a paixão, as paixões, que um estudo que eu fiz aí, um presente que eu recebi da espiritualidade, acabei nominando, porque eu primeiro descobri no meu campo pessoal, profissional, acabei trazendo para dentro da doutrina espírita e descobri que as perguntas tinham tudo a ver com o trabalho que estávamos fazendo. Então, o cérebro, ele é um mecanismo, não é? E as pessoas já procuraram, cientistas procurando saber como isso funciona, mas nós temos vários mecanismos. Nem todos nós usamos todas as portas, todos os compartimentos. Os emocionais usam mais o cérebro límbico, usam mais o coração. Você vê que hoje tem cientistas aí, não só de Montreal dos anos 70, que descobriram que nós temos mais de 42 neutrinos, ou seja, neurônios do coração. E tem pessoas que ainda falam, mas a gente não pensa com o coração. Mas muita gente age com o coração, mas é no cérebro límbico. Só que magneticamente está ligado muito ao chakra cardíaco. E essas pessoas emocionais, fazendo um link com a mediunidade, os chakras, a energia de cada um de nós e os nossos comportamentos, vamos ter diferenciações no trânsito mediúnico, assim como temos nas nossas digitais. Mas vamos agora para a inteligência ativa da questão 146A, quando Allan Kardec faz a pergunta: o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? Não é? E aí a resposta é por ser aí o centro de todas as sensações, e converge que ele vai pensar por este local, né? Então aí nós estamos ligando o quê? Ao cérebro que o Dr. Paul MacLean, um grande cientista, chamou no cérebro trino ou triuno, chamou de cérebro reptiliano, o réptil, e nós chamamos aqui de ventral, porque Sócrates falava do homem cabeça, homem peito, o homem ventre. Então, a parte ventral, onde tem as suprarrenais, aqueles dois chapeuzinhos em cima do rins, onde produz muita adrenalina, e pode ver que essas pessoas que eu nominei de inteligência ativa,
os 4 comportamentos da inteligência ativa, eles são pessoas muito proativas, são pessoas empreendedoras, não conseguem ficar parados, são pessoas que estão sempre se movimentando, se estão aí assistindo agora, ou me escutando, estão se movimentando, estão lavando os pratos, estão fazendo uma coisa, estão fazendo outra, já estão agoniados, eu não estou entendendo esse homem, o que é que esse homem está falando, não era mecanismo da mentalidade, por que ele não está falando do mecanismo da mentalidade? Eu estava preparado para escutar o mecanismo da mentalidade, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei se vou ficar escutando. Estou exagerando um pouco aqui, né? Mas, na questão mediúnica, propriamente dita, né, dos campos mediúnicos, esses 4 comportamentos, essas pessoas, elas vão ter assim, um direcionamento. Aí vocês vão pasmar agora, né? Falando de mediúnica, são as pessoas que entram em transe mais rápido, são pessoas que, como elas têm pouco contato, algumas têm pouco contato com o racional, está em terceiro plano cognitivamente falando, né? Na sua proposta de reencarnatória, de viver numa inteligência ativa, de se amola, de estar fazendo as coisas e terminando as coisas, e se irritando com gente parada, e impaciente, mas são pessoas que, quando entram dentro de uma mediúnica, uma coisa, elas se entregam tanto que, quando termina a mediúnica, que terminou, ela faz, já terminou? Ai, nem parece que passou o tempo, porque elas se entregam, mas, lógico, tudo vai ter o seu ponto negativo e ponto positivo. Esse é o ponto positivo, né? Os outros também têm. Mas os ativos também têm aquela questão, a entrega é muito mais rápida, é maior para entrar em transe. Mas também a questão dos efeitos, principalmente na questão da mediunidade de efeitos físicos, eles vão ter bastante energia, vamos supor assim, vai ter os campos de energia bastante, um emaranhado muito grande e necessita muitas vezes de paz. E às vezes as pessoas que fazem parte da inteligência ativa saem da mediúnica, saem da casa espírita, muitas vezes desconfortável, porque tem hábito, algumas casas espíritas, cada um do seu jeito, lógico, a gente respeita, de não propor o passe. Às vezes dá passe naquelas pessoas que não precisam, e os ativos dizem, não, eu já vou ter que ir para casa, que tenho que fazer, e sai daquilo ali, mas sai num processo meio não muito bom. Não estou dizendo por isso que os ativos têm que tomar passe, mas estou falando quando o trânsito for muito forte, quando tem espíritos recebem, geralmente, estão mais propensos, não quer dizer que todos vão receber. Os ativos estão mais propensos a receber espíritos mais fortes, mais tenazes, porque é uma combinação de frequência, de sintonia. Mas tem que ter cuidado dos ativos, porque os ativos têm uma mania de dar porrada na mesa, meio que pode vir assim. Eu trabalhei com alguns médios ativos que eles recebiam o espírito assim, é uma coisa do outro mundo, então parecia que ia acabar com a mesa mediúnica, não é? Então, isso pode acontecer, isso pode ocorrer, né? Dentro dessa proposta que eu estou falando para vocês. Agora, se nós observarmos, né? Olha só, já falta 6:09, eu estou aqui ligado no horário. Eu não, tranquilo. Mas a inteligência ativa, nós temos 4 comportamentos, né? Eu falei aqui de 2 comportamentos e não falei o nome deles, nós estávamos falando aí de médios, principalmente, que nós nominamos de futurista ativo. Vocês viram lá no começo que existe o futurista racional, que é aqueles da fantasia, né? E nós temos o futurista ativo, que é aquele de impactar e ter uma multiplicidade de receber, de se adaptar aos espíritos. Até, inclusive, ter transfiguração de voz, ter transfiguração realmente facial. O futurista, ele tem essa probabilidade. E aí nós vamos ter também o futurista, o fazedor, que nós colocamos inteligente fazedor, que pode estar tanto do lado do doutrinador, como está do lado do médium, que é o médium receptivo. Eu conheci alguns casos que alguns fazedores tinham essa coisa, ele era médium a pessoa era médium, recebia e também doutrinava. Eu até ficava um pouco confuso, mas é uma espécie de centralizar o campo mediúnico. Existem muitas pessoas, infelizmente, que centralizam um estudo mediúnico, uma mesa mediúnica, e essa centralização, às vezes, infelizmente, coíbe, vamos dizer assim, que os outros médios, com medo da fala, de ser repreendidos, eles acabam, principalmente aqueles que falei para vocês, né, os neutros racionais, neutros emocionais, depois nós vamos ter os continuadores que não deu tempo de falar, que por algum motivo podem bloquear a sua mediunidade, e a sua mediunidade vai se expandir em outros locais que não era para se expandir, e sim na mesa mediúnica, e sim na casa espírita, com muito estudo, porque ninguém dirige um carro sem ter passado numa autoescola. Muita gente dirigiu, aprendeu, mas aprendeu. Com meu pai, com a mãe, aprendeu, depois teve que tirar a carteira, né? Mas a pessoa não tem toda a noção. É um motorista que não tem noção defensiva, que não tem noção das leis do trânsito,
Então, estou fazendo uma comparação muito chula. Eu quero dizer que você estudar o livro Mecanismo da Mediunidade, mas principalmente o maior tratado sobre mediunidade que existe na Terra, ainda não foi substituído, nem vai ser durante muito tempo. O autor Allan Kardec só viveu 14 anos, né, para codificar as obras fundamentais, né, da doutrina espírita, mas hoje já cabia mais classificações. Como diz o professor Clóvis Nunes, eu assino embaixo. Não sou ninguém para assinar embaixo, mas está certíssimo. Vamos lá, então. Mais uma mediunidade também da inteligência ativa. Podemos falar aí do inteligente intimidador, que aí vai ser uma mediunidade versada por ativo e racional e contrabalanceada, dependendo. São médios que podem ter, estão ligados, até hoje eu encontrei, até hoje, só 2 médios que têm intimidadores, são mais médios mecânicos ou semimecânicos. Por causa da sua força, da sua intensidade, não daria certo se fosse médium consciente ou semiconsciente. Por quê? Porque a intensidade é tão forte, a personalidade é tão forte, que aí ia discutir com o doutrinador. Ia parar assim, abrir o olho e fazer assim. Poxa, Eduardo, o espírito quer ser ajudado, rapaz. Já pensou isso numa mesa mediúnica, né? Então, ou ele ia dizer que não estava certo o negócio. Então, acredito que não daria muito certo, viu? Desculpa aí, para poder demonstrar, né? Foi imagens fortes. Muito bem. E aí, vamos agora para... Olha só os tipos ali, ó. Vou tirar aqui. Quantos tipos de mediunidade tem? Quantas classificações de médiuns? Olha só, eu, como falei para vocês, esses tempos ali, uma pessoa veio dizer que existia 12 tipos de mediunidade. Eu olhei assim para ela, assim, digo, aham. Eu não quis falar, né? Mas eu digo, olha, vai estudar, que não é isso, não. São 56 tipos de mediunidade. Tem aqui, trouxe para vocês o livro dos médiuns aqui, realmente aquele que, vamos dizer assim, né, em francês aqui ainda, que é o livro dos médiuns, né? E aqui nós temos aqui, ó, 56 tipos de mediunidade, 80 tipos de variedades de médiuns. Eu acredito que vocês, não estou dizendo, talvez aqui dessa casa, quando eles for assistir, vão dizer, eu já sabia. Vocês não dizem assim, não, José, aqui na nossa casa, Manuel Quintão, todos nós sabíamos que eram 56 tipos de mediunidade, e também nós sabíamos aqui no CEI que eram 80 tipos de variedade de médium. Será? Porque o que falta nas pessoas que adentram o espiritismo é uma coisa muito que eu me preocupei sempre desde que entrei. Eu tive a oportunidade aí em Pernambuco, né? Estou aqui há 25 anos no sul do Brasil, mas sou um comedor de munguzá, de cuscuz, né? E aí eu trabalhei na casa lá espírita Chico Xavier, em Candeia, Jaboatão dos Guararapes, por 7, 8 anos, e lá onde eu tive a minha disciplina com Divaldo Pereira Franco, Dona Vera Coim, seu Rudival Coim, e ali a coisa era muito, 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 muito severa. Vocês têm uma ideia, o nosso curso de mediunidade começou lá com Dona Vera, seu Rudival, principalmente Dona Vera Coim, depois terminou com Divaldo. Começou com 64, ou foi 68, eu me lembro que terminou com 12 ou foi 14. Olha só a peneira. Nós tínhamos, inclusive, uma parte, que é importante para os médios, chamada antimilindre. E aí eu perguntei, um jovem sargento da polícia, que a gente visitava o Hospital do Câncer e tudo, nos tornamos amigos, que é o Luiz Carlos, e aí eu perguntei para ele, o que é isso, antimilindre, né? Aí disse, tu vai ver. Eu não posso te dizer não, porque é surpresa. Se eu disser para você, ela vai brigar comigo. E pode ser que chegue a sua vez de ser o antimilindre. Aí passou-se. Quando foi na quinta, sexta aula, ela fez, o senhor, me chamou, senhor José, vem aqui. Quando eu me levantei, que cheguei na metade do caminho, ela fez, o senhor não, pode sentar. Era assim, mas ou dizia certas coisas ali para nós, então, isso era muito importante, né? Isso foi muito bom que eu estou vacinado aqui, não é? E é importante dizer que as pessoas mais emocionais, ou mesmo racionais, existe o melindre em todos os tipos. Mesmo na inteligência ativa, tanto na inteligência racional e emocional, nós vamos ter o melindre. E a casa espírita é onde não deveria ter melindre e onde mais se tem melindre. Parece que os espíritos são sofredores. Então, além dos 56 tipos de mediunidade, nós temos 80 tipos de variedade de médiuns. E aqui eu trouxe aqui para vocês, né? Lógico, não vai dar tempo de falar, mas pelo menos aqui esse quadro para vocês dos médiuns imperfeitos, né? Que aqui tem uma classificação também, né? Aí tem a questão dos ambiciosos, porque os ambiciosos estão dentro da casa espírita, sim. Tem aqueles que são os invejosos, os levianos, né? Então vão ser médiuns imperfeitos. Os fascinados. Acho que está vindo, doutor Bezerra.
falar com vocês, né? Tem aqueles que... os indiferentes. Não sei. Os presunçosos, os orgulhosos e até os mercenários, ó. Kardec estudou tudo isso, né? É muito atual, né? Então, vamos estudar mais, não só o mecanismo da mediunidade, para saber os mecanismos, porque tudo que eu falei aqui tem a ver com o mecanismo da mediunidade, seja na área comportamental, seja na área psíquica, e seja na área motora, e na minha área também de predileção, de como eu enxergo o mundo. Como é que eu uso o óculos do Zé? Como é que é usar o óculos da Pâmela? Como é que é usar o óculos da Anice? O óculos do Eduardo? O óculos da Leonor? Como é que é o Fernando Garcia enxerga? Então, às vezes, a gente quer que todo mundo enxergue como nós enxergamos e também que o transmediúnico, os mecanismos da mediunidade são diferenciados em todos nós, porque advém principalmente de como o nosso espírito se localiza, segundo a questão 146 do Livro dos Espíritos, né? Qual é a nossa sede da alma? Quais são os pontos orgânicos que mais usamos? Isso vai, de certa forma, no futuro, contribuir muito com o Livro dos Médiuns, contribuir com a doutrina espírita, no sentido de que os comportamentos influenciam também na mediunidade. Não só a parte moral, a parte principalmente do esforço, do estudo, de sintonia, do que eu faço na minha vida, no meu dia a dia. Muitas pessoas vêm para a mediúnica, nem se prepararam, pelo menos de manhã com a prece, sintonizar com o espírito. Não. É aquela coisa automática hoje em dia, ninguém tem tempo. E vem a pandemia e nos traz ali a reflexão de que o tempo é o tempo. Você não controla o tempo. Você pode usar melhor o seu tempo para aprender mais, para que eu possa ser um instrumento mediúnico, que a espiritualidade possa me utilizar de forma mais coesa, de forma onde eu possa ser um instrumento de verdade, e não aquele instrumento que todo mundo tem que estar cuidando, não sei quantos espíritos cuidando para que eu não caia durante aquele dia e deixe de fazer aquele trabalho que a espiritualidade está esperando e que esses espíritos que vão ser cuidados também estão esperando. Muito bem. E aqui, no mecanismo da mediunidade, tem um capítulo ali que até eu esqueci agora, porque eu confesso para vocês que eu li o mecanismo da mediunidade há muitos anos e hoje eu estava dando uma folheada no PDF. Ele está aqui emprestado dentro do CEIU, né? PDF. Então, assim, lá fala, olha só, lá o Espírito André Luiz traz, Eduardo, traz sabe o quê? Leonor, que está aí, né? Aí do Manuel Quintão, do Pernambuco, né, Leonor? Você deve estar em Paulista aí. Traz falando das notícias policiais, os médios que ficavam escutando. Olha, lá no jornal as notícias policiais. Isso é em 1960 que foi editado, né? O livro Mecanismo da Mediunidade. Ele fala das páginas policiais lá. Pode ler o Mecanismo da Mediunidade. Hoje em dia não é as páginas policiais, é a televisão. Eu trouxe essa foto aí porque até mentiras, até coisas está afetando as pessoas, polarização, opinião. Olha, a pessoa fala tanto em morte que a pessoa já está morrendo. Tem gente que já pega um Covid até por osmose. Eu teve um caso muito interessante aqui em Santa Catarina, de uma pessoa que que a parente vive dentro do convento. E a pessoa, sem ter contato com ninguém, pegou o Covid, né? Interessante isso, né? Casos assim que eu tenho escutado. Então, assim, na questão 456, que eu já falei para vocês, eu quero repeti-la. Aquilo que eu falei para vocês, que Allan Kardec perguntou, né? Veem os espíritos tudo que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Então, o espírito que é brincalhão, que esconde chave, que é um espírito, naquela ordem, né? Que vai da questão 99, 100 e tal, lá do Livro dos Espíritos. E também dessa ordem aí de médios. O espírito que ele vai pegar o quê? O que a gente tratou aqui antes, ó. Que é os médios imperfeitos, lá do Livro dos Médios. Então, eu vou pegar a imperfeição que tem a ver comigo. Olha como casa com o Livro dos Espíritos. Então, se minha imperfeição é ser uma pessoa melancólica, vitimizada, ai, Eduardo, estou com frio, esse ar-condicionado, e aí, triste, aí o espírito que tem uma propensão a suicídio, ou que é um suicida, ele vai se aproximar de mim. O quê? Como está dizendo a questão 456. Porém, só vê aquilo que dá atenção. Então, aí é onde é que entra os comportamentos. Se eu sou uma pessoa alegre, brincalhona demais, piadista demais, o espírito brincalhão ele vai se aproximar de mim porque ele vai ter o quê? Uma frequência, uma sintonia. Então, mediunidade, como diz o livro Mecanismo da Mediunidade, é sintonia, é frequência, são ondas.
tem que se atrair, tem que haver uma simpatia, não é? Falando em comportamento, no nosso dia a dia, tem pessoas que nós simpatizamos, tem pessoas que nós temos empatia, tem pessoas que a gente antipatiza. Muitas vezes é uma questão energética e é uma questão também comportamental. Assim também existe com os espíritos, através da questão 456 de O Livro dos Espíritos. Bem, e aqui nós temos a falta de médios na casa espírita. Eu peguei isso aqui, que eu vi uma palestra do professor Clóvis Nunes, e eu indico essa palestra, é uma palestra chamada Mediunidade, Mitos e Verdades. Foi colocada no dia 10/7 de 2017, na Casa Irmão Tomé, Vitória Espírito Santo. Então, eu fiz ali um printzinho ali, e me chamou a atenção quando o professor Clóvis Nunes colocou isso aqui, porque está no Livro dos Médios, 347, não é? Que é a falta de médios na casa espírita. É muitas vezes até providencial. Olha só, está lá no item 347 do Livro dos Médios, que a falta de médios na casa espírita é muitas vezes até providencial. Por que Kardec diria isso? Um homem, né, poliglota, um homem de bom senso, de razão, de caridade, que sofreu nos finais dos seus últimos anos com a parte financeira, que você sabe, né? Quando a gente adentra essa ciência espírita, não estou dizendo que a gente entra para sofrer, nem tem que sofrer, mas se a pessoa não tiver cuidado, é imposto alguns sofrimentos, e que a gente tem que ter força e firmeza. Então, como é que ele vai dizer isso? Botar isso lá no item 347 do Livro dos Médios. A falta de médios na casa espírita é muitas vezes até providencial. Nós temos uma casa com a irmã aqui que até hoje não teve mediúnica. Só tinha quando nós estávamos lá. Até hoje não se criou esse médium lá. Veja bem, talvez se criasse, ia criar outras coisas, a gente não sabe. Espero que um dia tenha, né? Então, não estou aqui desanimando os médios, desanimando as casas espíritas, não estou trazendo a verdade. Muitos médiuns e muitos espíritas nem sabiam que existia isso no Livro dos Médios, porque nunca estudaram de fato. Nunca, de fato, fizeram um estudo para compreender, porque esse é o grande perigo da mediunidade. É quando eu não conheço os meandres, eu não conheço o que realmente é, o que representa ser médium. Ah, mas eu sei o que significa médium. Medianeiro, que vem... Não, isso é retórica. É saber como eu me posicionar, como me defender, como estudar e como saber o que acontece comigo. É imprescindível quem adentra a ciência, a doutrina espírita, buscar conhecimento. Eu conheci um palestrante espírita de Recife, eu não vou dizer o nome dele, aliás, lá da Jabotão dos Guararapes, e nem posso dizer o primeiro nome dele, porque eu acho que ele já era conhecido na época, e ele tinha praticamente nenhum estudo, semi-analfabeto. A palestra do homem era fantástica. Você achava que o cara, semi-analfabeto, mal sabia assinar o nome. Ele não tinha feito nem a 2ª série primária, eu acredito. Que na época, não é da minha época isso, né? Eu estou com 30 e pouco. Acho que é da época do Eduardo, ali, que tem 50 e pouco. Esse tal de admissão, ginásio, né? Ele nem tinha feito a 2ª série primária. E a palestra dele era maravilhosa, uma retórica fantástica, mas ele estudava. Ele estudava. E tem pessoas aí que pegam uma coisa de superfície, que são os pseudo-sábios, e muitas vezes eu encontrei pessoas dando palestra em Santa Catarina, faz muitos anos, falando que a sede da alma é na epífise, a sede da alma, como se na questão 146 Allan Kardec recebe a resposta que não, que a alma não tem uma sede determinada e circunscrita, porque não tem uma sede só, mas, porém, naqueles que pensam muito, está localizada na cabeça, ao passo que naqueles que pensam muito na humanidade, no coração, o que dizer daqueles que têm uma alma no centro vital, por ser aí o centro de todas as sensações, por ser aí que ela vai pensar, que ela vai agir. Não é que a alma está presa lá no core, aqui, nem não. Tem as correspondências cerebrais. Cérebro neocórtex, o cérebro límbico, a parte que são 3 encéfalos, na verdade. Mas é muito importante tudo isso. Nós conhecermos, sabemos como nós funcionamos. Não existe mágica. Eu saio da minha casa em Paulista, em Pernambuco, ou daqui em Blumenau, ou aí de Alcobaça, Portugal, onde quer que você esteja, você sai da sua casa, e quando você entra na porta... A gente tinha uma trabalhadora assim no passado aqui. Ela podia discutir em casa, que a família veio falar com a gente, quebrava o pau, mas quando ela entrava aqui nessa porta, era o portal da esperança. Porta magnética da transformação.
ela, até no portão, a pessoa disse que via ela fazer assim, ó. Quando ela entrava aqui, boa tarde, pessoal. Muita paz. Mas que é? Existe isso? Não existe, porque não vai fazer um bom trabalho. Não é o que a pessoa come que vai fazer mal. Você comeu uma buchada de bode, um mocotó, uma galinhada, né? Não é os cascalhões, né? Lá de Portugal. Não, não, não. É o que você não pede perdão, é o que você faz no seu dia a dia que vai interferir. É uma questão de comportamento. Então, quando Allan Kardec pergunta na questão 919 do Livro dos Espíritos, é mais ou menos assim, eu vou falar o sabor das minhas emoções, mas mais ou menos Allan Kardec na questão 919 quer saber qual o meio mais prático que existe de combatermos assim as influências do mal sobre nós, e a resposta da questão 919, a priori um trechinho dizendo que é o Espírito Santo Agostinho que responde, e depois ele dá uma resposta maior. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Isso aí, isso aí. Então vamos lá. Para finalizar, eu trouxe aqui, acho que já está na hora, né? Não, falta 3 minutos ainda. 3 minutinhos. Deu 3 minutinhos, né, Leonor? E aí eu trago aqui uma tela final que também foi dessa palestra do professor Clóvis Nunes. Está aí o título da palestra, se vocês quiserem dar um print, fotografar. Espiritismo com espíritos, né, ele coloca. O fenômeno não é o mais importante na doutrina espírita. Há pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agitar-se ou um médio escrever, mas se tornaram tão convencidos quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 2, no final do Livro dos Médiuns. Olha só, que isso é muito importante. Então, muitas pessoas querem perder a sua fé, a sua vontade de estudar o Espiritismo, porque elas não percebem, não têm essa percepção. Não sinto nada, como eu não sinto nada, também não acredito. Eu desconfio de todo mundo. Isso é muito importante, porque cria-se essa desconfiança dentro da casa espírita, porque eu sou doutrinador, porque eu queria ser passista, eu quero ser médium. É como se fosse uma competitividade, e o centro espírita não pode passar por isso, porque tem que ser fraternidade, tem que ser irmandade, tem que ser amor. Eu quero terminar com a frase de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, né? Cristo realmente um conceito. Então, Jesus disse assim, reconheço os meus discípulos por muito se amarem. Então, que Papai do Céu nos abençoe. Quero agradecer você, Leonor, ao Fernando Garcia, a todos que fazem parte das 3 casas co-irmãs aí, espalhadas, né? Aí em Olinda, né? Espalhadas ali em Recife, né? E que possamos todos nós, né? Termos uma noite de paz, termos um bom final de semana. E aqueles que vão estar nos assistindo, nos escutando também, que possam ter paz e amor no seu coração e o perdão acima de tudo, e que possamos passar essa pandemia nos ajudando, nos amando e nos compreendendo cada vez mais. Muito obrigado. Ô, José, foi um prazer conhecê-lo, viu? Sim, conversando, né? E pedir desculpa pela aquele interpério no começo, né? E agradecer muito, muito por você ter compartilhado todo o seu estudo, nos fazer assim, ver uma nova visão, né, no contexto assim, do pensamento, de tudo, não só preso ali em umas letras, mas ampliar mais ainda. A gente está muito grato, Centro Manuel Quintão, muito grato, viu, querido? E aí vamos passar a nossa palavra à Paloma para fazer a prece final. Muito bom. Vamos fazer depois a prece, sim, com certeza. Muito obrigado. Paloma, está desligado o áudio. Estão me ouvindo agora? Sim. Boa noite a todos. Vamos continuar com a vibração elevada. Mentalmente, vamos dar as mãos, que a prece sempre é de todos nós. Senhor da vida, agradecemos a oportunidade da reencarnação. Agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudar. Agradecemos os ensinamentos que foi enviado e foi passado pelo nosso irmão Zé Araújo. Pedimos, Senhor, que nesse momento tão específico que estamos passando, misericórdia.
Pedimos amor a todos os nossos irmãos enfermos. Pedimos assim, Senhor, a tua proteção para todos nós. Agradecemos a equipe espiritual que acompanha nossos trabalhos, que a gente consiga nos transformar para que morra o homem velho que vive em nós e nasça o homem novo, para que a gente comece a germinar em nossos sentimentos, em nosso coração, a lei de amor. Que assim seja. Passo assim a palavra para a dona Leonor, para dar por encerrados os estudos da noite de hoje. Trabalho. Assim, Senhor, gratos por tudo que foi nos oportunizado e que possamos cada vez mais multiplicar, servindo, amparando, nos melhorando a cada momento. Nessa rogativa, damos por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Assim seja. Um abraço para vocês, tudo de bom. Obrigada, José. Boa noite para todos. Boa noite. Assim seja, boa noite para todos.